iremos dar início aos nossos estudos, dando continuidade, né, à nossa unidade de estudo, que é o LV2. Nós estamos trabalhando no LV2, percepção do ambiente em que vivemos, certo? Descrevendo esses espaços. Nós falamos das paisagens antigas, eu não lembro se foi na aula de geografia ou se foi na aula de história, né? De como as coisas se modificaram com o tempo, certo? E nós estamos vendo nessa imagem aqui de abertura, que eu coloquei, que ontem, como vocês lembram, né, foi o aniversário de Fortaleza, né, e eu coloquei duas imagens de Fortaleza, né, da Praça do Ferreira. São duas imagens que você pode observar que elas são diferentes, né? Elas são bem arborizadas, estão vendo aqui, né? Tem alguns prédios, os prédios não tão altos, eu já passei para outra, né? Então, aqui é a Praça do Ferreira. E essa imagem, ela é preta e branca justamente porque naquela época as pessoas descreviam os espaços da forma que eles tinham, né? Então, uma das maneiras que eles tinham de descrever o espaço e deixar para a história, né? Para nós conhecermos a história do passado, os homens da caverna, eles faziam as pinturas, né? Os desenhos nas cavernas. Com o passar do tempo, foram surgindo outras formas, né? Então, teve a fotografia em preto e branco, onde a pessoa demorava muito tempo. Nas próximas slides nós iremos ver as máquinas antigas, né? E vamos falar um pouco sobre isso. Então, aqui nós temos um ponto turístico de Fortaleza, a Praça do Ferreira, que sofreu por passou por várias transformações durante o decorrer desse tempo, né? Então, nós vamos agora para a nossa abertura da página do capítulo. Ainda é Praça do Ferreira atualmente, ó. Ela tem uma fonte. A fonte aqui está desligada, né? E ela tem uma fonte, né? Que antes não tinha, né? O símbolo da Praça do Ferreira, esse relógio, né? Com a torre, com o relógio, antes é no mesmo estilo, né? A estrutura assim no mesmo estilo, mas mudou, né? O modelinho, né? Olha só, a estrutura como se fosse 3 andares, né? Então é um relógio na Praça do Ferreira. Ela também tem árvores, né? Vocês estão vendo que em volta tem árvores, ela é bem ampla, tem vários bancos, tem banca de revista, né? Então aqui é a Praça do Ferreira atual. Eu estou ainda fazendo homenagem à nossa bela Fortaleza, a nossa tão querida bela Fortaleza, né? Nós falamos dos humoristas na aula de história, né? Porque nós estamos trabalhando com as profissões. E aqui eu estou falando em geografia, em termos de espaço, as transformações que aconteceram ao longo do tempo, né? Apenas com duas imagens significativas, que é para você ter uma ideia de que as coisas vão mudando de acordo com a necessidade e para melhorar a vida da população, né? Para dar mais condições para as pessoas sobreviverem. Esse ambiente aqui, como é um ambiente muito central, né? A parte comercial de Fortaleza, no centro de Fortaleza, então aqui muitas pessoas idosas, né? Os senhores idosos, você encontra muito eles nesses bancos em volta de Fortaleza. Só que agora, infelizmente, a nossa Fortaleza é uma Fortaleza muito bela, mas nós temos muitos moradores de rua, né? E transformam essa paisagem muitas vezes numa paisagem não tão bonita como nós queríamos que fosse.
né, nós não temos culpa se os moradores de rua eles não têm onde morar. Nós ficamos até tristes com essa situação, né? Porque de repente o local que eles encontram para dormir é o branco da praça. Ou então, gente, eu já vi em outras oportunidades, quando eu fui ao centro, que eu também não sou muito de ir ao centro, vários colchões, um empilhado em cima do outro. Por quê? Porque os moradores de rua, quando eles botam o colchão na hora de dormir, e quando eles saem durante o dia, né, eles empilham os colchões lá. Cheguei a ver, presenciar uma situação dessa. Ou muitas vezes eles estão dormindo no próprio banco da praça. Infelizmente, por conta das condições sociais, né, do povo de Fortaleza, do povo do Ceará e de modo geral do nosso Brasil. Então eles se abrigam onde achar conveniente. Qualquer praça dessa de repente se torna uma moradia para eles, mas porque eles não têm para onde ir. Muitas vezes até tem família, né, mas optaram em ser moradores de rua. Vamos falar agora sobre o nosso capítulo, que é descrevendo o espaço. Então, observem bem essa imagem. A gente está trabalhando sempre com a interpretação, né, de abertura dos capítulos, com a imagem do capítulo, para você pensar, para você usar a sua imaginação, a sua criatividade, né? Não o seu faz de conta, porque aí é uma realidade, né, do passado. Então, as pessoas da atualidade se vestem assim, a vestimenta das pessoas do passado, do presente são assim? Não, né? Então, aqui é como os senhores, né, os cavaleiros do passado se vestiam, né? De fraque, de terno, chapéu, calça social, sapato social, e as mulheres com esses vestidos bem rodados, né? Que hoje eles durante muito tempo eles foram muito usados em festas de 15 anos, roupas assim, nesse estilo, né? Que era como se fosse uma roupa mais chique, né? Então foram usados muito em aniversário de 15 anos. Hoje em dia, na atualidade, pouco se vê festa de 15 anos com as debutantes, né, vestidas assim, né, as aniversariantes vestidas nesses estilos. Elas estão mais dentro da atualidade. De repente elas se vestem de acordo com o filme que gostam, vai dependendo do tema da festa, mas dificilmente, não estou dizendo que não, né? Mas é muito difícil encontrar hoje em dia um aniversariante de 15 anos que se vista nesse estilo, com vestido bem rodado. Aqui já temos outro estilo de roupa, de época também, do passado, né? Ó, chapéu, os vestidos sempre bem longos, arrastando no chão, né? E os homens, tá vendo, né? Aí vocês estão vendo direitinho. Chapéu, cartola, né? Fraque ou terno, todos muito elegantes, né? Então, nós temos essa abertura aí na página 176, está descrevendo o espaço. Nós vamos falar agora com relação na mesma página, porque é como se fosse um quadro, né? Só que se dividiram na página 176 e 177. Nós vamos ver aí os transportes de antigamente, que era o quê? As carruagens, né? Quem tinha condições andava de carruagem. Então, olha aí o detalhe de quantos, né? Aqui era o trânsito antigamente, né? Que hoje em dia você dificilmente vê um cavalo, mas na zona rural, né? Eles não podem estar transitando no meio do trânsito movimentado que nós temos de Fortaleza.
E nós estamos vendo aquelas imagens, olha. Que é que você consegue ver algum prédio aí grande, como nós temos nas nossas cidades atuais? Não, né? Estamos vendo o quê? Muita árvore. Então, com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que a paisagem foi transformada. As pessoas foram construindo casas, construindo edifícios, né, prédios, fazendo com que a paisagem, né, de tantas árvores tão arborizadas, né, se transformava. Hoje em dia nós vamos ver também a transformação ao longo do tempo, né? Nós já vimos a imagem anterior de Fortaleza, as mudanças também que aconteceram da cidade antiga para a atual, né? Um pouco que nós falamos. Então, na conversa vem, que é na página 78, na conversa vem, tá falando sobre, agora imagine que vivemos num período retratado na representação da abertura da capa, com esse estilo de transporte, né, com esse estilo de se vestir, né, como você faria para registrar a imagem de uma paisagem ou de uma pessoa conhecida? Porque hoje nós fotografamos. E essas fotografias já no celular, você de imediato já pode mandar para outras pessoas. Mas vocês sabem também que no passado não era bem assim, né? Então, os homens das cavernas, como que eles iam enviar as fotos que eles desenhavam? Eles estavam na caverna. Depois passaram a fazer o quê? Né? Vamos ver? Na página ainda 78, como se fazia, né? Como você poderia fazer, né? Se coloque no lugar, volte ao passado como eles, né? Imagine a situação que eles estão vivendo aí, a questão de não ter carros, né? Que era movido a atração de animal, né? Então o movimento era com a atração animal, com o animal puxando, né? E em termos de paisagem, né? Muita natureza em volta. E a parte de vestimenta, dos trajes, né, deles. Como você faria para registrar essa situação se não existia máquina fotográfica? Ainda na página 178, tá? Vivemos em um mundo repleto de tecnologia. Cada dia aparece novidades na nossa tecnologia. Para quê? Para nos proporcionar melhores condições de vida, né? Para desenvolver melhor nossos trabalhos, né? Para facilitar a nossa vida dentro de casa. Então, a tecnologia, ela evolui nesse sentido. Eu falei em tração animal. Lembra no slide anterior? Vocês sabem o que é tração animal? Eu até que meio que dei uma definição, mas você sabe o que é? Tá. É a ação de uma força que puxa um objeto ou um veículo. No caso aqui é como se fosse um veículo, porque é como se fosse uma carruagem, né? Entendeu? Então, é puxado por um animal, pela força do animal, né? Não é um motorista, mas é como se fosse. Por quê? Porque é ele que controla os movimentos do animal, certo? Então, em tempos passados, por exemplo, o único meio de transporte disponível eram alguns animais, né? Então, que serviam para levar pessoas e mercadorias de um lugar para outro. E muito antes desses aqui, antes que não existia carruagem, as próprias pessoas que levavam as suas mercadorias. Andavam com as mercadorias nas costas de um lugar para o outro, né? Eles que transportavam.
Depois passaram a usar os animais, né? Passaram a usar os animais. Depois juntaram os animais com um objeto que puxava, né? Que é a tração animal, né? Com a força do animal, que eles levavam o quê? Um objeto ou um veículo, né? Então, atualmente existem diversos veículos que transportam grandes volumes de mercadorias rapidamente. Nós sabemos que os aviões, né, que navios transportam, que trens transportam mercadoria, mas antes eles não tinham essas opções, né? As opções deles eram muito restritas, muito resumidas, pouca, né? Não, tipo, é pegar ou largar. Só temos isso para hoje. Hoje nós temos outras opções. Então, por isso, hoje em dia, não é muito comum as pessoas usarem animais para tração. Eu cheguei a conhecer pessoas que usavam o animal em depósito, né, para transportar nas carroças a mercadoria. Hoje em dia eles usam caminhões. Eu cheguei a conhecer várias pessoas que iam para as festas no interior a cavalo, que era o meio de transporte deles. Hoje em dia, tudo isso foram acontecendo mudanças. Eles trocaram o animal pela bicicleta, depois trocaram pela moto e agora muitos deles trocaram a moto pelo carro, que é muito comum, né? As pessoas vão crescendo, vão melhorando as condições de vida e vão buscando formas para viver melhor, certo? Então eles vão conquistando, fazendo as suas conquistas. Se você tem uma bicicleta, você quer uma moto. Se você quer uma moto, você quer depois um carro, porque você está progredindo, você quer melhorar a sua condição de vida. Para isso também serve a tecnologia, para você ter mais opções de escolha, né? Em algumas cidades, essa prática é inclusive proibida por lei, usar os animais, né? Então, os animais que antes eram usados como meio de transporte, os animais que eram usados para carregar as cargas, como eu falei, os depósitos, né, que eles usavam. Então, em algumas cidades, esse tipo de trabalho com os animais é proibido. Eu gosto sempre de dar exemplo, eu vou falar do Bananinha. O Bananinha é um cavalo que mora lá na casa do meu irmão. Ele é um cavalo já, que eu posso dizer, quase velhinho, né? Mas ele é cheio de mordomia. Ele só trabalha umas 3 vezes no ano. Eu acho isso muito legal. Ele curte a natureza, né? Ele vive num espaço dele, num ambiente dele, no meio da natureza, com água, com comida, graças a Deus, Senhor, o Bananinha. Ele tem uma amiguinha que ele é engraçado que ele é um cavalo e tem uma amiga que é uma vaca. Para onde a vaca vai, o Bananinha vai atrás, que é o cavalo, né? Tem aquela onde a vaca vai, o boi vai atrás, só que nesse caso, aonde a vaca vai, o boi vai atrás ou vice-versa. E quando ele está num ambiente que ela não está, se ele se afasta por algum momento, eles se comunicam. Eu achava que ele estava me chamando, morta de iludida, que ele tinha me visto e estava gritando por mim. Mas quando eu olhei para trás, era a amiga dele que vinha, a mimosa. Pois é, e ele trabalha levando ainda, né, bota uma carroça, porque é no interior, na área urbana, coloca uma carroça para ele levar, mas ele não leva muito peso, certo? Eles respeitam a questão por ele não ser acostumado, eles não acostumaram ele, mas de vez em quando é necessário, porque o objetivo deles está lá, fazer algum tipo de trabalho relacionado a
transportar alguma coisa de um lugar para outro, mas não muito longe. Ele é criado em um ambiente muito grande e ele trabalha de 3 a 4 vezes no ano. Eu cheguei uma vez lá no feriado, acho que foi Nossa Senhora Aparecida, ia ter uma festa no Dia das Crianças lá no interior e eu ia ajudar. Aí ele foi trabalhar. Como é que pode? Bananinha foi trabalhar em pleno feriado, isso é proibido por lei, mas brincando, né? Porque eu sabia que ali não existia isso, no caso. Então nós vamos agora para as páginas, né? 178, que é essa parte aqui que tem lá embaixo, falando das diferentes maneiras de registrar as paisagens. E depois a gente dá continuidade com a página 179, certo? Então aí nós falamos sobre atração animal, né? Falamos do significado e nós vamos completar agora para fechar essa parte da página 178, tá certo? Então, as diferentes maneiras de se registrar as paisagens também passam por diversas modificações, né? Já falamos um pouquinho sobre isso. Quando observamos atentamente antigas representações de lugares, podemos reconhecer um pouco como era a vida nos tempos passados. Então, o objetivo de se registrar de alguma forma, com desenhos na caverna, com desenhos em muro, com pinturas, né, retratando o espaço de um local, vai servir de estudos, como na matéria de ciência, que eu peguei algumas passagens do Antônio Parreira, né, que ele registra a natureza. Então, no futuro, a gente pode usar a imagem dele para mostrar aquele local que ele retratou, que ele pintou, né, que ele desenhou, que ele pintou. Eu poderia usar essa mesma imagem para fazer uma comparação mais lá na frente, porque com certeza aquele ambiente que ele pintou vai passar por transformações, certo? Então vamos para a página 179. As paisagens fotografadas que aconteceram, né? Se desenvolveram, passaram por desenho, passaram por desenhos na parede, passaram por quadros, né? Desenhos em quadros e as paisagens fotografadas. Anteriormente, anos atrás, como eu mostrei na imagem de Fortaleza, era preto e branco, né? Que demorava vários dias para serem reveladas. E depois veio a imagem atual, né? As imagens atuais, certo? Que você pode excluir. Antigamente, né, as fotografias coloridas, nós não tínhamos essa facilidade de tipo assim, eu tirei hoje, eu vou mandar para minha mãe, né? Eu tiro foto de vocês hoje mesmo, na hora que eu tô batendo, quando termino de bater sua foto, eu já tô enviando para sua mãe. Isso aí é possível por quê? Por conta da tecnologia, por causa das mudanças que aconteceram, as transformações para melhorar as nossas condições de vida. Mas antes, quando eram coloridas também, quando passaram a ser coloridas, demorava-se muito para revelar. Não era a revelação de imediato, certo? Porque tinha uns que você ia pegar com 3 dias, aí depois melhorou, você esperava 1 hora, foi melhorando as situações, certo? Na página 179, na página 179, na página 179 nós vamos dar continuidade falando sobre as fotografias em si, né? Que é uma maneira muito comum
de registrar as imagens. Foi inventada há quase 200 anos e mesmo assim demorou muito tempo para ela se tornar popular. Então, é muito comum as pessoas guardarem fotografias digitais em computadores ou telefones celulares. Mas até há pouco tempo atrás, as fotografias eram impressas em papéis, né? As pessoas tinham muito álbum. Hoje não é muito comum as pessoas terem álbum. Por quê? Porque elas guardam em Drive, né? Em nuvem, em Google Fotos, né? Então elas têm várias opções, vários suportes para armazenar, para guardar, para colecionar suas fotos. Que naquela época não tinha. Então as pessoas tinham que revelar, pagar para revelar as suas fotos, né? E depois eram guardadas em álbuns. Eu tenho vários álbuns do meu filho, eu tenho 20 álbuns do meu filho, certo? E agora eu registro, né, através do celular. As primeiras fotografias eram em preto e branco. E as fotos em cores só começaram a aparecer alguns tempos depois. Nós temos aqui algumas imagens de máquinas fotográficas, né? Então, é muito interessante pesquisar fotografias que retratam paisagens antigas e perceber que essas passaram por diversas modificações ao longo do tempo. Dessa forma, as fotografias são instrumentos muito importantes e que servem como registro das paisagens para serem frutos de estudos depois, né, nos anos seguintes. Aqui nós temos as máquinas, né, e temos aqui a evolução. Então, aqui temos uma máquina, né, e aqui nós temos a evolução. Essa máquina aqui, fotográfica, já passou por uma transformação. Então, leiam na página 181 essa curiosidade aí sobre as fotografias só no papel, tá certo? Vocês vão ler como eram as fotografias, como que elas eram reveladas, tá certo? Então, para saber mais, na página 181, eu convido vocês a fazer essa leitura, tá certo? É sempre importante acrescentar os estudos, né? Estudando, lendo um pouco mais. Então, aí tá falando um pouquinho sobre os filmes também, que o rolo de filme podia ser enrolado novamente, né? E retirado da cama. A maioria das vezes eles eram armazenados, ele só armazenava 36 imagens, certo? Era levado para laboratórios fotográficos, onde corria um processo de revelação e ampliação, mas que demoravam muito tempo. Então, vamos definir o que é álbum, né? O que eu falei de álbum, que as pessoas guardavam as fotos em álbum. Então, é um conjunto de fotografias impressas que ainda hoje é comum para guardar imagens de eventos como casamento, aniversários, viagens, festas de fim de ano, entre outros. Eu não vejo como comum, já foi mais comum, né? Eu já vejo que está se distanciando mais essa possibilidade das pessoas terem um álbum em casa. Mas ainda existe as pessoas que resistem, conforme citado aí, os casamentos, os aniversários. Na minha própria família, dificilmente se revelam. No ano de 2000, eu revelei mais de 200 fotos, porque eu achei necessário. Eu sou da época de ter o álbum, né? Os meus 55 anos me leva a ter esse hábito, né, de ter o álbum e guardar as imagens fotografadas em álbum. Vamos ver agora a página 182, onde nós vamos falar sobre as paisagens desenhadas, as pinturas rupestres, certo? São justamente os desenhos que estão falados
das cavernas, né? Então, muito antes da invenção da fotografia, as pessoas já registravam imagem em lugares por meio de desenho. Mas não sabemos ao certo quando isso começou. Então, se sabe que se tinha esse hábito das pessoas desenharem, mas não há registro de quando eles começaram a registrar, né? Em diversas partes do planeta foram encontradas pinturas rupestres, né? Que são feitas há milhares de anos, que foram feitas há milhares de anos e que representam algumas características daquele momento, né? No momento das pessoas, dos primitivos, dos homens da caverna, certo? Então, na imagem abaixo, ainda na página 182, nós temos os desenhos que nunca perderam a importância como registro de paisagem. Ao longo do tempo, eles evoluíram muito. As ilustrações do início do capítulo exemplificam isso, né? Por ser bastante realista, elas nos dão boa ideia de como era aquele período, como as pessoas se vestiam, como era a paisagem, como era o estilo de transporte, né? O meio de transporte daquela época. Vamos para a página agora 183, onde nós falamos em arte, na matéria de arte, sobre os grafiteiros. Lembra? Que é o artista que desenvolve um trabalho em um determinado muro com uma autorização, né? Então, assim, muitas obras artísticas, entre eles as pinturas, contribuíram de maneira decisiva para conhecermos como era a vida das pessoas no tempo passado. Da mesma forma, os registros feitos atualmente serão muito importantes para que no futuro as pessoas saibam como vivemos hoje. Então, tem muitos registros nas redes sociais, né? Em Face, Instagram, né? Então, tem muitos registros lá que as pessoas publicam, né? O seu estilo de vestir, o seu estilo de cantar, os seus hábitos alimentares. Então, vão servir para quê? Para os estudos no futuro, né? Esses serão algumas fontes de estudos daqui para frente. Então, nós temos aqui, observe a pintura a seguir, né, na página 183, que decora um muro de uma famosa cidade brasileira. Essa famosa cidade é o Rio de Janeiro. Aqui nós temos o Pão de Açúcar, né? Então, vocês irão observar essa atividade, a gente vai fazer agora juntinho, tá certo? Na aula remota, pegue o livro, lápis, borracha, deixe tudo organizadinho e observe esse desenhozinho aí, né, no muro, essa imagem pintada, um grafite foi pintada no muro, né, de um ponto turístico do Rio de Janeiro. Então, você vai observar, olhe bem pro seu livrinho aí, e vai observar quais são os elementos naturais e os elementos culturais que nós estudamos no capítulo, no livro 1, né? Nosso LV1. Então, quais são os ambientes naturais, os elementos naturais que nós temos aí? Nós temos o céu, né? Que é natural. Nós temos os morros, né? Nós temos as nuvens, temos árvores e água. Então, esses são os elementos naturais relacionados à natureza. Os culturais são os que o homem, né, de alguma forma transformou, fez alguma coisa para melhorar as suas condições de vida. Então, o que é que nós temos aí? Temos o Cristo Redentor, que é um dos símbolos do Rio de Janeiro. Temos a rua, casa, bondinho e calçada. As casas são essas aqui pequenininhas, porque no livro dá para você ver melhor. E o Cristo Redentor, ele tá bem aqui. No livro, como a imagem é maior, vocês observam com mais detalhe esses elementos que eu estou citando, certo?
Então, o que é que vai acontecer? Você observa atentamente os detalhes da pintura, chega à conclusão, né, que ela representa uma paisagem da cidade do Rio de Janeiro, pois elas estão presentes elementos culturais dessa cidade, como o Cristo Redentor, né, como o bondinho, né, essas coisas que tem no Rio de Janeiro, né, a estátua do Cristo Redentor, os morros, né, o mar, o bondinho, certo? Então são características, são símbolos, né? São pontos turísticos do Rio de Janeiro, ok? Então vamos observar agora na página 185, certo? Na página 185, percebemos durante a realização de algumas atividades, as atividades anteriores, né? Nós realizamos algumas aqui, que cada pessoa tem a sua maneira de representar a paisagem por meio de desenho. Isso ocorre pelo fato de que cada pessoa observa a paisagem de maneira diferente. Cada um observa tem o seu olhar, né, de perceber as coisas, dependendo dos seus interesses. Então, se a minha forma de desenhar não é a mesma sua, de fazer a mesma representação, nós estamos olhando para o mesmo desenho, mas quando nós vamos representar esse desenho, nós podemos representar de formas diferentes, certo? Então, uma pessoa que gosta de esporte, por exemplo, acaba por perceber, por desenhar, né, com mais facilidade, estádios de futebol, parques, lojas de material esportivo e outros elementos espaciais ligados à prática esportiva. Eu, como adoro a natureza, eu ia mais para o lado da natureza, de plantas e de animais. E você? Qual seria o seu estilo de desenho? Será que você ia para os seus estilos de desenho animado? Qual o seu de algum tipo de carro? Porque tem crianças que adoram carro, tem crianças que adoram a moto. Então, qual seria o seu segmento de desenho? Se você fosse optar por desenhar sua escola, porque você gosta de estudar. Então, e eu finalizo aqui a nossa 10ª aula de 9ª aula. Agora até esqueci se é 9ª ou 10ª. São tantas aulas, né, gente? Então, eu finalizo aqui nossas aulas de geografia com um dos pontos turísticos também de Fortaleza, que eu, quando era criança, frequentei muito, que é a Cidade da Criança, ou Parque das Crianças, que fica no centro também de Fortaleza, uma opção também para vocês conhecerem. Ela estava em reforma, não sei se eles já concluíram, né? É um parque que tem muitas opções, dê uma olhadinha, se você não conhece, se seu familiar não conhece, mas alguém da sua família deve conhecer, porque é um ponto turístico que já passou por várias transformações da época que eu frequentava para cá. Quando eu frequentava o Parque das Crianças, que eu conhecia mais como um Parque das Crianças, mas lá na frente tem bem grande escrito Cidade da Criança, eu ia nas festas que tinha da polícia, né? Que meu pai era militar, então as festas do Dia da Criança e do Natal era nesse parque aí. Geralmente o Papai Noel, ele não estava num trenó, ele estava dentro de um barco aqui, nesse espaço aqui, né? Ele não tá, esse Papai Noel já era moderno, porque ele não vinha de trenó não, ele já estava era de barco ou coisa desse tipo, né? E vinha para entregar os presentes. Todas as crianças, né? Porque a festa era da Polícia Militar, né? Do nosso estado. Então, todas as crianças, filho de militares, saía com a lembrancinha de lá, com distribuição de pipoca, essas coisas que criança gosta. Então, foi uma fase muito feliz a minha vida quando chegava esse período. Foi muito divertido. Então,
Um beijo, fique com Deus. Espero que vocês não fiquem chateados quando eu divido com vocês as minhas experiências. Mas eu gosto sempre de dar como referência o que aconteceu comigo. Mas se vocês acharem que eu estou falando demais, citando muitos exemplos da minha vivência, entre em contato comigo que a tia resolve, tira e fala, cita outras coisas. Mas eu só vou reforçar que eu gosto de citar as minhas vivências, né, por conta da experiência do que eu passei, tá certo? Então, beijo, fiquem com Deus, um abraço na mamãe, no papai, nos familiares, eu amo todos vocês, se cuidem.